Gente, para começo de conversa, nós estamos iniciando nossa primeira aula ao vivo, online. Estou falando isso porque existem alunos que não são ainda da EAPP, mas estão acompanhando os nossos vídeos. Então, eu quero deixar para vocês essa mensagem que, pelo efeito espelho, vai estar aí ao contrário. Mas eu vou traduzir. Bem-vindos, saudade de todos. Estou morrendo de saudade. Travou, foi? Foi. Meu Deus do céu. Agora que tá melhor. Pois é. Então, vamos lá. Mostra o cartaz de novo. A gente não leu, não. Deixa eu mostrar de novo, então. Bem-vindos, saudades de todos. Eu estou com saudades de todos vocês, mas hoje eu estou em festa, porque vocês estão aqui comigo, né, galera? Fala sério. Começar uma manhã de quarta-feira com vocês é maravilhoso. Bom, gente, vou pedir a vocês que estão aí sem o mute, que coloquem no mute. Coloca no mute para mim, Yasmin, para o som externo. Isso. Para o som externo não atrapalhar. Como eu havia falado com vocês, nós vamos começar aí pela página 38 do livro de vocês. Vamos acompanhar aqui também pela tela. Vamos lá. Na página 38, gente, nós estamos falando aí sobre o assunto de estratégias, tá? Galera, se nós vamos procurar o significado da palavra estratégia, você vai ver sempre que está ligado aí à questão militar. Eu vou pedir que quem esteja escrevendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pare. Obrigada, né? Enfim, vamos continuar. Toda vez que você for procurar o significado da palavra estratégia, vai estar sempre ligado à questão militar. Entretanto, essa palavra e o significado dela se aplica de forma prática, né? Tanto em nossa vida cotidiana, como na vida empreendedora. Gente, estratégia nada mais é do que um plano, não é? Uma forma de organização para que você possa alcançar as metas ou chegar ao ponto de destino em que você deseja. Então, você precisa estar sempre ali traçando rotas para que, em meio ao caminho, se surgir algum tipo de dificuldade, você tenha a maior facilidade em superar essa dificuldade, conseguir fazer com que venha aprender com os desafios e superar esses desafios. Dito essas palavras, vamos partir para as questões para que a gente venha responder. Vamos lá. Na primeira questão, nós temos aí, ó, na história, Ana demonstra gostar da ideia de abrir uma loja para vender sorvetes e comenta que isso pode ser uma estratégia interessante. Você sabe qual é o significado da palavra estratégia? Isso eu já falei. Mas o que eu queria trazer para vocês, gente, da ideia de Ana, é algo relacionado ao momento que nós estamos passando. O momento atual de isolamento social fez com que esse surgimento, né, da Covid, infelizmente, fez com que muitos empreendedores e microempreendedores fechassem as portas dos seus negócios. Entretanto, fez com que alguns tivessem aí a facilidade de bolar estratégias para que, mesmo com que esses estabelecimentos estivessem de portas fechadas, mas o seu negócio continuasse a gerar lucratividade e ainda continuassem aí a ter seus clientes e a conquistar novos clientes, trazendo inovações, né? Gente, ter estratégias é de suma importância para quem é empreendedor. Você bolando uma estratégia para determinado desafio ou dificuldade faz com que você venha alcançar novos públicos, expandir o seu público e alcançar novos padrões dentro do mundo empreendedor e econômico, fazendo assim com que você ganhe uma ascensão, ou seja, uma subida em relação ao nível do seu produto em relação ao mundo empreendedor. Quando Ana fala de estratégia com a abertura de uma boutique, fala aí em relação à expansão, tá? Deixa eu só pausar aqui rapidinho. Bom, como eu estava explicando anteriormente, gente, dentro do mundo empreendedor é de suma importância você ter estratégias em relação ao seu negócio, tá? Não somente para poder mantê-lo, mas para poder expandir. No caso em foco que estamos utilizando do livro, a Ana está pensando mais no sentido de expansão, tá? Mas no momento atual,
em que nós estamos aí de isolamento social, seriam traçadas medidas, estratégias empresariais para, além da manutenção da expansão através de mecanismos utilizados através de aplicativos da internet, para que isso pudesse estar gerando emprego, tá? Que nesse momento está sendo muito necessário. Infelizmente, muitas empresas estão fechando suas portas e, assim, consequentemente, funcionários estão sendo demitidos. Mas, além de gerar empregos, manter a empresa dentro de um patamar, em um patamar de produção que venha gerar uma lucratividade. Bom, gente, vamos lá no livro para que nós possamos responder as questões. Olha aí. Qual das duas alternativas acima corresponde melhor à ideia expressa no comentário que Ana fez? Bom, primeiro vamos olhar as ideias. Primeira, arte militar de planejar e executar movimento e operação de tropas, navios e ou aviões para alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas, tá? A segunda alternativa, arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos. Se nós formos lá, gente, na página correspondente ao segundo encontro, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Página 6. Na página 6 do módulo de vocês, a Ana apresenta no diálogo dela a característica exatamente que corresponde à opção 2, tá? Olha só o que ela diz. Oi, Bruno. Você por aqui não ia passar hoje de manhã na produção para conferir nosso novo sorvete? E você vê que mais à frente a Ana responde na página 7. Deixa eu só localizar aqui o diálogo dela. Que o fato de verificar a concorrência, verificar a forma como eles podem estar ampliando o negócio, seria uma estratégia interessante para aumentar a quantidade de clientes na distribuidora e, por consequência, aumentar o faturamento. Você vê, então, aí o encaixe perfeito referente, então, à opção 2 do livro de vocês, na página 38. Então, a resposta da primeira questão seria a alternativa 2, tá? Alternativa de número 2. Segunda questão. Na nossa história, Bruno estuda a situação para depois decidir qual será a melhor estratégia, ou seja, a melhor forma para ampliar seu negócio. Se ele não estivesse planejado com cuidado esse novo passo, como poderia ficar a sua empresa? Leia a comparação de Alvin Toffler, que Alvin Toffler faz entre uma empresa sem estratégia e um avião numa tempestade para inspirar sua resposta. Olha só o que Alvin Toffler falou. Uma empresa sem estratégia é como um avião voando em plena tempestade, jogando para cima e para baixo, açoitado pelo vento, perdido entre relâmpagos. Se os relâmpagos ou os ventos não o destruírem, simplesmente ficará sem combustível. Uma empresa, quando não tem estratégias, quando ela não consegue bolar uma forma de estar analisando a situação e tendo caminhos, vários caminhos, você precisa ter vários caminhos disponíveis em relação a determinadas situações, há várias situações que podem surgir dentro de uma empresa, você precisa ter vários caminhos a traçar. Tá? Você não pode ter apenas uma alternativa. Então, você precisa ter uma estratégia que esteja aí diante de várias alternativas que possam se apresentar diante da sua empresa. Caso contrário, ou ela vai ser prejudicada pelas situações que possam surgir, como nós estamos vendo alguns microempreendedores e empreendedores nesse momento, que têm sido açoitados pelo vento da situação atual da Covid, que tem, infelizmente, atingido de forma certeira no setor econômico, tá? Ou então, simplesmente, pode, de repente, parar por completo aí o segmento da empresa, exatamente por não ter insumos, que são os materiais necessários para a manutenção da empresa. Esses insumos, gente, nós falamos não apenas de matéria-prima para a criação dos produtos, mas também da mão de obra, tá? Então, vamos lá, ali na página
para podermos responder a questão, a segunda questão. Opa, apagou. Sério, isso acontece na minha aula, gente. Deixa eu só abrir aqui. Bom, como eu estava falando para vocês, vamos analisar aqui na página a resposta para a segunda questão. A resposta é que se o Bruno não tivesse planejado uma estratégia para que pudesse dar um novo passo para a empresa, provavelmente, em um momento de turbulência econômica, essa empresa poderia ficar perdida, sem direção, sem recursos até, para poder se manter no mercado. Dessa forma, poderia ocasionar aí o fechamento das suas portas. Então, vocês podem escrever aí, ó. Se o Bruno não tivesse planejado uma estratégia para esse novo passo na empresa, vírgula, ela poderia ficar perdida, vírgula, sem direção, vírgula, sem recursos para se manter no mercado. Tá ok? Então, essa é a resposta. Infelizmente, gente, nós temos visto, nesse tempo de agora, muitas empresas que nem um avião sem rumo. Ô, Pro, Oi. eu posso falar minha resposta? Pode, meu bem? Eu peguei e coloquei. A empresa pode falir ou deixar de ter lucros. Sim, exato. Boa resposta. Sim, Pro, eu posso falar a minha? pode. Eu coloquei. O que Alvin Toffler quis dizer é que se não nos planejarmos, nossa empresa pode acabar como um avião voando na tempestade. No final, o resultado será o mesmo. A empresa acabará ou você terminará com dívidas. Ótima sua análise em relação ao texto de Alvin. Só que Vou você falar- faltou vou falar também, só fiquei com fazer inveja. aí. Você só faltou fazer aí um link em relação a um acréscimo, em relação à história da sorveteria em si, que o livro está trazendo. Gente, vamos fazer assim por questão, a gente pode dar oportunidade a 3 pessoas para poder responder. Bora? Fale, eu acho que é Kelly que quer falar, não é? Sim, fiquei com inveja, vou falar também. Ele estaria sem uma meta, sem o plano e qualquer coisinha faria o negócio dele vir abaixo e a falência. Isso mesmo, perfeito, tá? Vamos aí agora, então, para a página 39, porque é mais uma questão de discussão, mas Professora, é importante a gente fazer. Oi, por favor, a senhora pode voltar na questão 2 com a resposta? sim, volto sim. Você quer que eu coloque a imagem na tela para você ver? Sim, por favor. Pronto. Vocês terminando aí, gente, nós vamos levantar uma discussão, tá? E só ativem o áudio, gente, no momento de você dar uma opinião que venha a ser aí equivalente para o debate que nós vamos fazer sobre as principais características das estratégias, tá? Deixa eu só dar um pause aqui rapidinho, enquanto você está copiando, Tainá, é rapidinho. Bom, para finalizar esse vídeo, é necessário que você saiba de algumas características que são as principais referente aí à estruturação de uma estratégia. Para podermos acompanhar, vamos aí até o livro, na página 39. Bom, primeiro, você deve se basear nos resultados da análise do ambiente, tanto referente ao mercado em que a sua empresa investe, como das possibilidades que a empresa pode alcançar e que você quer que ela alcance. Também colocando dentro desse resultado, dentro dessa análise aí, os fornecedores, de onde vêm os seus produtos, tá? A potencial clientela, ou seja, o grupo que você quer atingir como cliente, o dinheiro que você tem disponível para poder fazer esses investimentos, ou então o que possivelmente você possa conseguir. Tudo isso deve ser submetido a uma análise, se de fato isso é concreto, se você vai conseguir se encaixar dentro do mercado, se você vai ter a possibilidade da estruturação de uma empresa, se você, quem serão seus fornecedores e quem será sua potencial clientela. Feita essa análise, esse vai ser o item 1 para que você venha bolar estratégias. O item 2,
Você deve ter aí uma vantagem competitiva, você deve ter um preço competitivo, você deve ter uma qualidade de produtos que venha a ser competitivo com o produto que é ofertado pela sua concorrência, tá? Lembrando, gente, que eu sempre repito isso, concorrência não é inimigo, tá? São pessoas que trabalham dentro do mesmo mercado que você, vende os mesmos produtos que você ou produtos com uma outra qualidade e que vai competir aí com você em relação à atenção do público. O terceiro item, devem ser viáveis e compatíveis com os recursos. Você só pode estar tendo estratégias dentro daquilo que a sua mão alcança. Você não pode bolar estratégias de mercado para estar exportando produtos para os Estados Unidos se você não tem recursos para poder pagar o transporte desses produtos para os Estados Unidos. O outro item é que deve ser coerente, deve ter uma ligação e uma clareza, tá? Você vai ver aí que precisa ter uma clareza em relação aos pontos que você quer atingir, aos possíveis riscos que podem surgir, e precisa ter uma ligação entre esses pontos. Você precisa ligar o produto à sua clientela. Eu não posso vender produtos para artrose para pessoas que... para pessoas que são novas, para adolescentes. Tudo bem que dentro desse grupo de adolescentes pode ter pessoas que apresentem esse quadro, tá? Infelizmente, essa necessidade da dependência desse medicamento por algum problema. Mas não é algo que é geral desse público. Geralmente, esse público consome mais tecnologias. Quando é um público de jovens feminino, consome mais coisas que são voltadas para o bem-estar, né? Para a saúde física. Então, eu preciso ter essa coerência em relação aos produtos. Você deve também buscar um compromisso das pessoas envolvidas. Você precisa ter sócios que estejam envolvidos, tá? Você precisa ter funcionários que estejam aí comprometidos em relação ao tempo, em relação ao serviço que vai ser disponibilizado. E você também deve ter aí fundamentado os princípios da sua empresa. Você precisa ter tudo paramentado, tudo escrito, quais são os princípios, quais são os direitos, os deveres que a empresa ali se debruça a estar cumprindo. E, por último, você deve ter ideias criativas e inovadoras. Afinal de contas, o mercado está cheio de coisas que já são repetitivas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram presente na nossa primeira aula online. Estou morrendo de saudade. E, como sempre, qualquer dúvida, é só me procurar no privado, tá? Beijão e até a próxima aula.